Olá pessoal, vamos começar aí mais uma aula e hoje o assunto é sobre gráficos. A gente vai estar trabalhando aí, com a análise de gráficos estatísticos, tá bom? Informações em gráficos. Primeira coisa aqui, gráficos são muito utilizados na estatística para representar dados. Então, assim, no geral a gente usa o desenho gráfico porque ele possibilita, uma visão mais rápida das informações. Você consegue identificar as informações de forma mais clara, tá? Então, por exemplo, num gráfico aqui, num desenho gráfico, você consegue ver qual é o maior valor, qual é o menor valor, a que correspondência esse valor representa. Então, assim, são informações claras e mais rápidas de ser visualizadas do que numa tabela ou numa listagem. Imagina você com uma lista de informações. Você tem que sair procurando, linha por linha, as informações para comparar qual é a maior, qual é a menor, qual a informação que representa tal intervalo. E no gráfico não, isso fica bem claro assim que você bate o olho no gráfico, porque é um desenho. Então, a partir do desenho, você consegue ter uma visualização melhor das informações que estão representadas, tá? O primeiro gráfico que a gente vai analisar é esse gráfico aqui, que é conhecido como gráfico de barras, porque você tem aí colunas, que são barrinhas retangulares, e quanto maior a barrinha, quanto mais alta a barrinha, maior é o valor daquela informação, tá? Então, assim, de maneira clara você consegue ver aí quem é o maior, quem é o menor, quais são os valores médios ali, intermediários. Então, esse tipo de gráfico ele é muito comum quando você quer comparar os valores uns com os outros, tá? Saber aí, por exemplo, quem é o maior valor, quem é o menor valor, tá? Esse gráfico de barras ele ajuda bastante nesse tipo de informação, tá? Para você saber e fazer uma comparação entre os dados em si, tá? E, como eu tinha dito, cada informação do gráfico aqui, ele é representado pela associação de duas correspondências. Nesse caso aqui, a gente tem as correspondências país e porcentagem, tá? País e porcentagem. Isso aqui representa a reciclagem de vidro, tá? A porcentagem de vidro reciclado. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem 44% de vidro reciclado. 44%. Tá? No México, tem 50%. Então, observa que há uma correspondência entre os valores aqui da horizontal com os valores aqui na vertical. Tá? E essa correspondência aqui é dada pela altura da barra. Brasil, 44%. México, 50%. Tá? Noruega, 87%. E assim por diante. Tá? Então, a correspondência aqui entre horizontal e vertical, país e porcentagem, é dado pela altura da barra. Pictograma é um outro tipo de gráfico onde você ilustra para ter uma noção assim, de qual tipo de informação que está sendo trazida. Isso aqui é basicamente uma ilustração que caracteriza o tipo de informação. Tá? E aqui no pictograma, nesse caso aqui provavelmente está falando sobre lixo, porque são latinhas de lixo. Então são figuras que retratam o problema que está sendo informado, que traz a informação. Nesse caso provavelmente é sobre lixo. E aqui, cada latinha dessa representa 1000 toneladas. Tá? Então geralmente quando você representa pictogramas, você representa imagens para representar alguma quantidade. Tá? Então nesse caso aqui, cada latinha de lixo é 1000 toneladas. Como aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, como eu tenho 13 latinhas, então eu tenho 13 vezes 1000 toneladas. Tá? 13 vezes 1000 toneladas, ou seja, 13.000 toneladas. Tá? 13.000 toneladas aqui. Beleza? Nessa primeira representação aqui de São Paulo, 13.000 toneladas de lixo, tá? Então, cada latinha são 1000 toneladas, 13 latinhas, 13.000 toneladas. Belo Horizonte tem 4.000 toneladas, Fortaleza tem 3.500 toneladas. Por que 3.500 toneladas? Porque você tem aqui 3 latinhas e meia, Então, aqui dá para representar meia. Não dá para representar, por exemplo, nesse tipo de gráfico aqui, tá? Quantidades muito quebradas, por exemplo, 3,12 toneladas.
Não dá para representar aqui, porque você não tem uma noção básica aí de 0,12, quanto seria 0,12 de uma figura, tá? Então, são representações que geralmente são usadas para representar quantidades inteiras ou, basicamente, quantidades quebradas pela metade no máximo, tá? No máximo pela metade. Mais do que isso não dá, tá? Então, cada latinha representa uma quantidade, beleza? Outro gráfico, gráfico de setores, ou seja, é basicamente conhecido aí no Brasil como gráfico de pizza também, tá? Gráfico de pizza, onde cada parte do círculo aí, né, representa uma quantidade. No geral, o círculo todo representa o todo. Esse tipo de gráfico ele é muito comum para representar porcentagens, tá? Geralmente porcentagens, tá bom? Porque cada pedaço representa um pedaço do todo e a porcentagem é um pedaço do todo, tá? Então, gráfico de pizza, né, que é um círculo, metade dele é 50%, ou seja, metade, 50%, né? E aí você vai dividindo de acordo com a quantidade aí, de acordo com a correspondência da parte do todo, tá? Então, por exemplo, 30% teria que representar, como 30% é 30 centésimos, né? Ou seja, 3 décimos, tá? 3 décimos. Basicamente você pegaria aqui uma partezinha aí de 0,3, uma partezinha pequena aí, tá? Isso aqui, beleza? 30%. Então, assim, ou você faria assim, 30%, né? Se eu dividir isso aqui em três partes, cada parte fica sendo 33% aproximadamente, 33%, né? Porque 33 dá 99%, 100% é o todo. Então quer dizer que 30% é um pouco menor do que isso aqui, então seria basicamente isso aqui, ó. Tá? Isso aqui seria 30%, ok? 30%. Mas aí esse gráfico de pizza aqui, o gráfico de setores, ele é muito comum aí para representar porcentagens e quanto maior o pedaço, maior é a porcentagem, tá? Geralmente é uma parte do todo. Gráfico de segmentos, que é uma linha, tá? É uma linha aqui que você vai traçando linhas retas, né? Informando o desenho de uma linha inteira aí, tá? E ele é muito usado para você determinar crescimentos, né? Ou decrescimentos no decorrer de certo período de tempo. Então esse gráfico de linhas ele é muito utilizado quando você tem aqui, ó, no eixo horizontal o tempo, tá? Porque à medida que vai passando o tempo, você vai vendo o desenvolver da informação, se ela vai crescendo ou decrescendo. Então, gráfico de segmentos é muito interessante para isso. O gráfico de barras é para comparar valores e gráfico de segmento para ver o desenvolver da informação, né, no decorrer de algum período aí, no decorrer de algum tempo aí. Então, muito comum para determinar medidas de tempo. E aqui também a associação é sempre horizontal vertical. Ó, por exemplo, 1970, você tem aí a informação de 100. Então, 1970 você tinha 100 milhões de pessoas aí, como sendo a população brasileira, tá? Esse gráfico representa a população brasileira em milhões, então em 1970, o Brasil tinha aproximadamente 100 milhões de pessoas, tá? Faça a correspondência sempre horizontal ou vertical. Aqui a gente vai construir um gráfico, né? Como eu tinha dito, informações em tabelas às vezes se torna se torna difícil, né, de visualização, de determinação da informação. O gráfico ele é mais rápido, tá? Aqui eu tenho uma tabela que indica o número de latas, né, de refrigerante vazia recolhidas por alunos de uma certa escola, tá? Durante os meses do ano letivo aí, determinados meses de um ano, tá? Fevereiro, março, abril, maio, junho, tá? E aí ele pede para você representar essas informações no gráfico. Então você vai representar elas simplesmente fazendo a correspondência, ó. Fevereiro são 200 latas, então aqui em fevereiro você vai subir até o 200. Aqui, ó. Você vai subir até esse ponto. E aí o gráfico, você escolhe o tipo de gráfico. Aqui ele não pediu um determinado tipo de gráfico. Então você pode representar ele por gráfico de barras, por exemplo. Então faz uma barrinha até a altura do 200, tá? Março, 250. Faz uma barrinha até o 250. 250 fica mais ou menos nessa altura. Beleza?
tá? Abril 480, vem aqui no 480, mais ou menos aqui, tá? Beleza. Aqui, maio 720, então vamos lá para 720, maio 720 e junho 1000. Então, aqui 1000 está mais ou menos nessa altura. Então, junho vai subir até lá em cima. Ok. Então, tá aí o gráfico de barras, tá? É o gráfico de barras que representa essas informações. Aí a pessoa fala, mas tem que ser um gráfico de barras? Não, gente, não precisa ser um gráfico de barras. Se você quiser substituir essas barras por pontos, ó, você pode. Ó, você pode substituir isso aqui por pontos, fazendo essa correspondência, ó. E aí, quando você substitui isso por pontos, você acaba criando um gráfico de segmentos, ou um gráfico de linha, que a gente chama, tá? Então tá aqui, ó, todos os pontos aí, certo? Representam os meses e a quantidade de lados. E aí, quando você liga esses pontos, ó, você acaba criando um gráfico de linhas, tá? Gráfico de linhas, ou gráfico de segmentos, que a gente costuma dizer. E aqui você consegue ver nesse gráfico de segmento que ao longo do tempo aqui, né, ao longo dos meses, a quantidade de latinhas foi aumentando, ó, foi sempre crescendo. 200, 250, 480, 720, 1000, sempre crescendo, tá? E o crescimento ficou mais acentuado aqui, ó, a partir do mês de abril, o crescimento começou a ficar mais acentuado, mas o crescimento mais acentuado mesmo foi aqui, de maio para junho, ó. Observa que o segmento aqui ele está muito mais inclinado do que nesses outros aqui. Esses outros aqui estão menos inclinados, ó. Então, o crescimento mais acentuado foi realmente aqui no último mês, de maio para junho, tá? Mas a ideia é sempre essa, tá, gente? Você tem gráficos para representar esse tipo de informação. Uma informação na horizontal com uma informação na vertical, tá? Geralmente essa correspondência é feita fazendo a associação, sempre horizontal e vertical, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí. Essa foi a nossa aula aí referente a gráficos, tá? Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, podem perguntar. E bons estudos, até a próxima.